Antropologia teológica, iniciando a lição 4 do nosso material didático, e é também o capítulo 4, com o título Aprovação do Homem. Então vamos entender sobre o homem no Jardim do Éden, Deus provar o homem, qual o propósito divino nessa aprovação. Número 1, seu significado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No momento em que Deus dá esse aviso para Adão, Eva ainda não tinha sido criada. Adão tinha a incumbência de ensinar essa mensagem a Eva. A mensagem era clara: existe algo que pode interromper a nossa comunhão. Quando fala ali de morte, tá bom? Certamente morrerás. Morte significa separação. Deus está falando ali de morte espiritual, separação entre Adão e Eva, né? Desculpa, separação entre Adão e Deus. O comentário diz: a aprovação do homem tinha o propósito de capacitá-lo à completa expressão e exercício de sua liberdade intelectual e moral. Bom, nesse capítulo também nós vamos falar de uma interpretação absurda que surgiu no seio da Igreja Católica, né? Ou seja, no seio da Babilônia apocalíptica, que é aquela doutrina da predestinação. Eles acreditam, Agostinho, né, o teólogo católico, e os reformados todos seguiram essa heresia. Eles acreditam que Deus determinou que Adão e Eva pecassem, ou seja, Deus deu a ordem a Adão para ele não comer, mas o próprio Deus ordenou que eles comessem, né? Ou seja, aquele tipo de raciocínio lógico nível 0, né? Porque como pode Deus ordenar que o homem não faça algo e esse mesmo Deus ordenar também que ele faça, né? Ou seja, nas palavras Deus ordena: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Mas depois Deus dá ordem para o homem comer e morrer espiritualmente. E a justificação que é mais irracional ainda, né? Eles dizem que Deus fez isso para mostrar a sua soberania. Ou seja, aquela frase no popular, né? Mostrar quem manda. Se nós compararmos isso numa empresa, quantas vezes eu já vi um determinado gerente ou líder de uma equipe tomar atitudes e as pessoas percebem que não é para o bem da equipe, não é para uma boa produção do trabalho, é só para mostrar quem manda. E essa é uma atitude super criticada, né? Ninguém precisa ficar mostrando que manda. Então eles dizem que Deus ordenou isso para mostrar a sua soberania. Ou seja, para mostrar a sua soberania, Deus então seria incoerente, dando ordem ao homem para não comer, mas depois, né, fazendo com que o homem coma, ou seja, predestinando o homem a comer. Prosseguindo no comentário didático que diz: por provação do homem, referimos-nos àquele período durante o qual ele foi sujeito a determinada prova, que consistiu de um mandamento positivo concernente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, ele prova o homem, ele não induz o homem ao pecado, ele não ordena o pecado do homem. Mas provar o homem, sim. E o que significa prova? Prova significa um momento em que você tem que escolher opções. Você tem uma questão, no caso a questão aqui é comer ou não comer da árvore da vida. Então você deve escolher uma opção na prova. No entendimento deles, né, desse teólogo da Babilônia apocalíptica chamado Agostinho, eu procuro sempre falar assim porque ainda tem muitas pessoas que precisam se libertar da Babilônia apocalíptica. Todos aqueles que consideram esse indivíduo como referência doutrinária, de alguma maneira estão presos à Babilônia apocalíptica. Então, segundo o pensamento dele, Deus ele entregou uma prova para o homem
tá bom? E ordenou, no caso a Adão, que ele errasse, ou seja, marcasse a questão errada, né? Ou seja, a opção então seria comer da árvore da ciência do bem e do mal. O comentário prossegue. Os resultados seriam ou favor continuado de Deus por motivo de sua obediência, ou a imposição da penalidade da morte por motivo de sua desobediência. Então, o homem ele teria que escolher a separação de Deus ou a manter a comunhão com Deus. Se ele aceitasse comer da árvore da ciência do bem e do mal, como aconteceu, que ele acabou comendo, Eva disse que comeu, disse que a árvore era boa, ele também se alimentou. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde que Deus criou Adão até o momento que eles foram provados. A Bíblia só vai dizer a idade de Adão quando nasce Sete. Ele tinha 130 anos. Então ele pode ter vivido 10, 20, 30, 50 anos no jardim. E aí é algo que nós precisamos aprender. Deus nos dá um aviso, nós temos que manter a vigilância nesse aviso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Se for esse o tempo, nós não sabemos. Alguns acreditam que ele pecou poucos dias depois. Nós não temos como saber. Qualquer quantidade de dias, meses ou anos ou décadas será mero chute. Por isso eu estou falando, ele pode ter ficado 30, 40 ou 50 anos. O comentário prossegue. Alguns afirmam que Deus não deveria ter criado a árvore da ciência do bem e do mal e tudo estaria solucionado. O homem não seria tentado e logo não pecaria. Mas isso não é verdade. Se Deus não cria a árvore da ciência do bem e do mal, Satanás buscaria outra forma de tentação. No céu não havia árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Satanás achou uma forma de tentação e levou 1/3 dos anjos ao pecado. Bom, o que eu estou querendo explicar com esse texto? Eu estou defendendo que a árvore da ciência do bem e do mal, ela tinha um bom propósito, que era alertar o homem da possibilidade dele perder a comunhão com Deus. O homem vivia uma comunhão com Deus, onde Deus vinha ao jardim, conversava com ele. Certamente a alegria interior era muito grande com esse diálogo, de ouvir a voz divina. Deve ser algo glorioso. Eu já ouvi irmãos dando testemunho na igreja que ouviram a voz de Deus, que Deus falou com eles. Isso é maravilhoso. E ele deveria então estar alerta para não perder essa comunhão. E qual foi a maneira que Deus utilizou para alertá-lo? Criando a árvore da ciência do bem e do mal, dizendo, olha, não faça isso para você não morrer, ou seja, não ter a sua comunhão interrompida. Lembrando que morte significa separação, interrupção. Morte física é a separação do corpo, da alma e do espírito. A morte espiritual é a separação do homem e de Deus. O comentário prossegue. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o propósito de prevenir o homem sobre a possibilidade dele perder a comunhão com Deus. Mas Satanás usou o bem para levar o homem ao pecado. Eu cito aqui um texto do apóstolo Paulo, que quando eu leio esse texto, me parece que o apóstolo Paulo está tratando exatamente da simbologia da árvore da ciência do bem e do mal. Porque ele vai dizer exatamente isso, que o pecado, o mal ou Satanás, ele fez uso de um bem, para me tentar, para me induzir ao pecado. Veja, Romanos capítulo 7, versículo 10 a 13. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado,
operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, quando ele diz que o pecado, operou nele a morte através do bem, eu posso comparar esse texto à árvore da ciência do bem e do mal. Porque o que aconteceu com o mandamento, com os 10 mandamentos, aconteceu também com a árvore da ciência do bem e do mal. Lembre-se que Satanás é especialista na arte de colocar tropeços diante dos homens. O profeta Ezequiel diz que Satanás era mais sábio do que Daniel. Em Ezequiel, capítulo 28, era comum, Isaías fez uso, e Ezequiel também agora faz uso, de que ele pega homens que eles eram como deuses, se sentiam deuses, e compara eles a Satanás, porque ele teve essa atitude quando ainda era o querubim ungido. Isaías disse que ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. E aqui, ele falando de Satanás, ele diz: eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Daniel, ele é comparado, então, ao querubim ungido que pecou e se tornou Satanás, devido à sua sabedoria espiritual. É importante nós termos atenção nisso. O querubim ungido, ele tem uma sabedoria espiritual corrompida. Então, por isso que existem tantas seitas no mundo, às vezes seitas que as pessoas olham e falam: poxa, essa pessoa vive uma vida tão correta, ela faz doações, ela entrega a vida dela aos pobres, quando nós sabemos que nada disso salva. O que salva o homem, ele aceitar Jesus Cristo como Salvador e fazer um compromisso de vida transformada. Nós sempre dizemos que a justificação é pela fé, seguida de uma vida transformada. Outros dizem que a salvação é só pela fé. Eu aproveito até nesse momento para alertar, por quê? Porque se a salvação fosse só pela fé, Satanás estaria salvo, porque a Bíblia diz que ele, os demônios, creem que eles têm fé. Então a salvação não é só pela fé. A salvação é pela fé seguido de uma vida transformada. Inclusive, um indivíduo que falou isso, chamado Lutero, ele queria tirar Tiago da Bíblia, porque ele dizia que essa epístola tinha que ser jogada fora. Ele que não entendia o significado da epístola. O comentário prossegue: Salomão possuía uma sabedoria natural, Daniel possuía uma sabedoria espiritual. Por isso Ezequiel compara a sabedoria de Satanás à sabedoria de Daniel. Então, o próprio Tiago, aproveitando, ele fala que existe uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é que nós devemos buscar, uma sabedoria como a de Daniel. Por quê? Essa sabedoria como a de Daniel, ela é uma sabedoria que ela vai nos ajudar a escaparmos de todas as coisas ruins desse mundo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, a sabedoria espiritual, claro, ela vem do alto. E ele completa em Tiago 3,15, falando de uma sabedoria terrena. Ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então existe uma sabedoria diabólica? Sim. E quando chega no versículo 17, Tiago 3,17, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, Tiago está falando dessa sabedoria que podemos dizer que Daniel tinha. Infelizmente, a sabedoria de Salomão, ela não livrou Salomão do erro, Não sabemos nem se Salomão morreu salvo, já que, segundo o livro de Reis, ele se tornou idólatra e morreu. Prosseguindo,
Outro exemplo em que Satanás mostra sua sabedoria pervertida está no momento da tentação de Jesus. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás mostra a sua astúcia propondo que Jesus se lance do pináculo do templo, enquanto a escritura citada dizia que ele seria guardado de tropeçar em pedra. Lançar-se do templo não significa tropeço, é suicídio. Então veja o que Satanás fez. Isso nós vamos encontrar em todas as seitas. A pessoa reproduz a palavra de Deus, só que com um significado diferente. Temos que voltar àquele teólogo pagão chamado Agostinho, que ele fez uso da palavra de Deus para defender que agora esse Império Romano ele deveria agir para que o reino de Deus fosse implantado na terra. Isso está na sua obra Cidade de Deus. Ele chamou de guerra santa ou guerra justa. Na Igreja Católica existe o conceito de guerra santa. Nós normalmente criticamos os muçulmanos porque Maomé pregava isso, mas Agostinho também pregava. A Igreja Católica também pregava esse erro.